se eu trabalhar para uma empresa estrangeira, como é que declaro os meus rendimentos? Isto assumindo primeiro que eu tenho a minha morada fiscal aqui em Portugal, estou em Portugal. Exatamente da mesma forma que declaramos se trabalhássemos para uma empresa portuguesa. Portanto, se eu for residente fiscal em Portugal, eu obtenho os meus rendimentos em Portugal, trabalho para uma empresa estrangeira e depois... Mas tem que ter um NIF, não é? Sim, portanto, depois há aqui ainda vários casos. A empresa pode ser uma empresa estrangeira que tenha sucursal em Portugal, não é? E que tenha um contribuinte português, portanto, isso é trabalhar para uma empresa portuguesa. Ou então pode ser uma empresa que não tenha presença em Portugal e eu trabalho remotamente para essa empresa e essa empresa presta serviços para outra parte do mundo. Portanto, isso são considerados rendimentos obtidos no estrangeiro, mas tributáveis em Portugal. Em Portugal, muito bem. Para quem não tem morada fiscal cá, assume-se que está a pagar impostos no sítio, não é, onde reside, porque tem que ser residente fiscal em algum lado, não é? Exato, nem mais. Muito bem. Depois existe aquela questão se houver um país de tributação de origem dos rendimentos em que seja claramente mais favorável. Portanto, é uma questão bastante específica, tem que se ter cuidado com isso. Portanto, estamos a falar dos offshores portanto, sítios fiscais, chamemos-lhe assim, em que há tributação claramente mais favorável. Paraísos fiscais, como lhe chamam na gíria, não é? Sim, portanto há que ter cuidado com isso e há que declarar e pagar impostos no sítio correto e onde não haja um benefício tão evidente desses paraísos fiscais, mas isso é uma situação... Aliás, há legislação para sair em 2025 sobre isso, não é? São casos muito específicos, vistos, têm que ser analisados individualmente. E não será para o contribuinte comum, por assim dizer, não é? Sim. À partida. Sim. E se eu trabalhar em Portugal e no estrangeiro, como é que eu declaro estes rendimentos? A minha residência fiscal é única, não é? Portanto, eu não devo nem posso ter residência fiscal em 2 países ao mesmo tempo. Posso obter rendimentos em vários países, mas depois tenho que os concentrar no país onde sou residente fiscal e, obviamente, depois preencher. Mesmo como, desculpa interromper, mesmo como, por exemplo, residente não habitual, tem que ter cá o regime fiscal. É uma boa pergunta. O residente não habitual é residente, não é não residente, é residente. Portanto, é um tipo especial de residente, ok? E depois há uma confusão com isto, que é só se obtém o estatuto de residente não habitual se de facto tiver sido não residente nos últimos 5 anos. Pronto. Mas uma vez obtido o estatuto, eu sou na mesma um residente fiscal em Portugal, mas tenho um estatuto diferenciado. Sim, com benefícios fiscais, desconto. Já agora, falando do estatuto de residente não habitual, o que é que acontece? Como tinhas dito há pouco, nós temos em Portugal um sistema progressivo, por escalões, não é? Portanto, quanto maior o rendimento, os escalões vão aumentando. O que é que acontece com o sistema de residente não habitual? Há um escalão flat, portanto, de 20%. Okay? Portanto, não há essa escalabilidade. No entanto, existem também uma série de benefícios que não são aplicáveis, nomeadamente as deduções. Ou seja, não há qualquer tipo de dedução aceite para quem tenha o estatuto de residente não habitual. Considera-se que esses 20% já cobrirão... O que muitas vezes acontece, e tenho passado N casos pelas mãos, é que a taxa aplicável a determinado tipo de rendimento é superior a 20%. Depois, com aquele sistema das deduções, portanto, de ser aplicado por escalão, a taxa média até ainda fica superior a 20%. Portanto, tudo indicaria que se deveria optar pelo residente não habitual. Só que depois não há deduções. Portanto, quando nós temos deduções, depois a taxa final fica inferior a 20% e é melhor optar-se pelo regime normal do que o regime de residente não habitual. Mas, por exemplo, no caso dos pensionistas é 10%? 10%, sim, aí é diferente. Sim. Aí, no caso dos pensionistas, em vez de falarmos de 20%, falamos de 10%. Vale a pena também dizer que o estatuto de residente não habitual
eu vou-lhe chamar que é optativo, não é bem assim que funciona, mas depois na prática é assim. Ou seja, eu tendo o estatuto de residente não habitual, normalmente tenho durante 10 anos, ok? E depois posso e devo escolher se num determinado ano quero usufruir desse estatuto ou não, em função do que estávamos a dizer. Portanto, mais uma vez, é usar os simuladores, que são, de facto, bastante desenvolvidos e precisos. Há que dar esse mérito à autoridade tributária. E esses 10 anos são, desculpa interromper-te, estes 10 anos são, ou seja, se eu, imagina que eu 3 anos optava por não ter e depois 2, continuo a ter direito a mais ou são aqueles 10 anos? Não, são aqueles 10. São aqueles 10. Okay. Podem ser interpolados no caso, numas situações muito específicas em que eu volto a sair e depois regresso, mas mais uma vez casos bastante específicos. Mas são 10 anos, portanto eu devo ver ano a ano o que é que compensa. É evidente, mais uma vez, tradução matemática básica disto, quanto mais alto for o rendimento, mais eu beneficiarei provavelmente do estatuto de residente não habitual. Sim, aí depois também não há deduções, o limite das deduções não é assim tão grande, não é que compense. Vamos agora passar à parte dos investimentos imobiliários. No caso de venderes uma casa e tiveste mais valias com essa venda, é possível eu amortizar o imposto a pagar, por exemplo, com, sei lá, tinha ações que vendi e fiz menos valias. É possível fazer esta engenharia financeira ou não? É uma excelente pergunta, Diana, mas não. Não é possível. Ou seja... Portanto, não se misturam, os investimentos não se misturam, não é? Não há vasos comunicantes. Okay. É uma pergunta que surge N vezes. É o mesmo tipo de rendimento, são valias. É dentro do mesmo anexo, o anexo G, mas são quadros diferentes. O quadro 4 e o 5, no caso dos investimentos imobiliários, como falámos, e o 9. Okay. Portanto, se eu, por exemplo, ganhar 30 mil euros com a venda de uma casa e perder 10 mil euros com a venda de ações, eu vou ter que pagar imposto sobre 30 mil euros e os 10 mil euros não vão deduzir. Não vão servir para nada no caso da questão imobiliária. Esses 10 mil euros podem ser recuperados, sim, em anos seguintes, se eu, em anos seguintes, por exemplo, ganhar 30 mil euros, ou vamos usar outro número, desculpa, 25 mil euros com a venda de ações ou de criptos e posso abater esses 10 mil euros. Mas só no caso de eu decidir englobar os rendimentos no ano em que realizei a menos-valia e também no ano em que realizei as mais-valias. Bom, mas isso imagino que, quer dizer, também não pode ser o Estado a suportar a perda de um investidor, não é? Aquela coisa do... A perda total, digo eu, ou seja... Mais uma vez, aqui vou responder a essa questão é a diferença entre ter contabilidade organizada e não organizada. Portanto, estamos sempre a falar de um regime simplificado, não é? Que a maioria das pessoas tem. Portanto, sim, nesse caso, como o sistema é simplificado, as menos-valias mobiliárias não podem ser compensadas a não ser que haja englobamento nos 2 anos. E como isso é muito pouco provável, são raros os casos em que isso acontece. Mas, de facto, pode-se dizer que há uma situação em que isso está previsto, mas é raro que aconteça. Pronto. Voltando ao tema das questões das mais-valias imobiliárias. Não esquecer que as mais-valias imobiliárias, voltando ao exemplo, por exemplo, dos 30 mil euros, portanto, eu comprei uma casa por 100 mil euros, vendia por 130 e sem entrar... Era bom agora, não é? Exato. Mas sem entrar aqui naquela complexidade da atualização do valor, portanto, ainda há aquela coisa do coeficiente de atualização. Os 100 mil euros há 20 anos não valiam 100 mil euros agora, mas pronto, sem essa complexidade. Não esquecer que esses 30 mil euros de mais-valia, 15 mil não pagam imposto nenhum e só incide imposto com englobamento obrigatório sobre os outros 15 mil. 15 mil. Aliás, temos um simulador no Doutor Finanças, uma calculadora, aliás, de mais-valias, que é bastante usada. Não é? Que é bastante e depois não há qualquer imposto a pagar também, se houver o reinvestimento total. Cuidado também nesses casos em que
o contribuinte não tem que reinvestir os 30 mil euros, tem que reinvestir os 130 mil euros. Ok? Portanto, confunde-se muito reinvestimento do valor, não é da mais-valia, é do valor de venda. O valor de venda deduzido do empréstimo à data. Portanto, se não houver empréstimo, tem que reinvestir os 130 mil euros. Se houver empréstimo, tem que reinvestir os 130 mil, menos aquilo que teve que devolver ao banco. E já agora também não convém nada mudar a morada fiscal só meio aninho ou 2 meses antes de vender a casa, porque a autoridade tributária está atenta. Não, nada. Basicamente, a autoridade tributária diz, voltando ainda à questão do reinvestimento, que é toda a disponibilidade, toda a liquidez com que eu ficar, se eu a reinvestir, não há lugar a tributação. Se eu ficar com uma parte dessa liquidez... numa habitação própria e permanente, não é? Sim. A parte com que eu ficar, portanto, depois pago o imposto na devida proporção. Okay? Sim, vale a pena dizer isso também, sempre em habitação própria permanente, portanto, sempre que falamos em... E que só se pode ter uma, atenção, não se pode ter 2 habitações próprias e permanentes. Sempre que falamos em segundas casas, isso não é aplicável. Claro. E sim, portanto, no fundo, a questão da habitação própria permanente é essencial. E o que a legislação diz relativamente à morada, de facto, é que é o último dia que conta. É verdade. Mas nós também temos que pensar que quando a engenharia fiscal a mais, a nossa autoridade tributária também não gosta. Portanto, no limite há que comprovar que, de facto, a habitação própria permanente é legítima e, obviamente, quanto mais cedo a morada for alterada, melhor. Mas, se houver legitimidade na alteração de morada nos últimos dias do ano, porque, de facto, assim aconteceu, o que diz a legislação é que é o último dia do ano que conta. Portanto, acho que não vale a pena... Exato, vale a pena sublinhar. Já agora, e acho que é o que nos falta falar aqui na parte do imobiliário, houve até bastante gente, a propósito agora do regulamento do alojamento local, que ou pondera ou já passou, portanto, o alojamento local para arrendamento habitacional, até porque foi preparado um regime, não é, mais favorável. Tendo eu um alojamento que eu passei o ano passado para arrendamento habitacional, o que é que eu devo preencher? É o anexo B, o anexo F e o que é que eu tenho que declarar? Alojamento local B, arrendamento F. Certo. Portanto, se houver um ano em que eu tive os dois, eu devo preencher o anexo B em tudo aquilo que tive de alojamento local e o anexo F de tudo aquilo que tive de arrendamento tradicional. Okay. Passando aqui para a parte das empresas, imaginemos que eu tinha uma cota numa empresa, não é? Vendia. Como é que eu a declaro no IRS e quanto é que eu vou pagar? Mais uma vez... Estamos ao início, não é? Sim, valores mobiliários. Portanto, a forma de tributação é em tudo igual à venda de ações, obrigações, etc., de títulos... É como os dividendos, não é? Não é como os dividendos. Ou não é... Não, é como se fosse um título, uma ação, uma obrigação cotada em bolsa. Ok? Neste caso, na esmagadora maioria dos casos, podem ser ações, se forem sociedades anónimas, ou podem ser cotas. Okay? É na mesma um valor mobiliário. Okay? Portanto, a tributação é exatamente 28%. igual, 28%. No entanto, e acho que esta será a parte mais interessante para os nossos ouvintes, é que há uma legislação especial que diz que, no caso de venda de cotas de empresas e se essa empresa tiver o estatuto de PME, a tributação pode incidir só sobre 50% da mais-valia. Como nas casas. Como nas casas. O que transforma a tributação, em caso de opção pela tributação autónoma, de 28%, portanto, transforma em 14%. Muito mais simpático, não é? Sim. Há muita gente que não sabe Já agora o Estatuto de PME, não querendo entrar agora em aquele que é disponibilizado pelo IAPMEI. Portanto, isto está no próprio formulário de declaração de IRS, tem que se preencher um anexo
Peço desculpa, não é um anexo, um outro quadro, é o quadro 9B ou 9C, se não me engano, em que nós indicamos que a venda de cotas daquela empresa, ou melhor, que aquela empresa era uma PME. Portanto, e no fundo há um benefício ou uma redução fiscal importante, muito significativa, e que deve ser, está lá para ser usada. Não é? Claro. Muitas vezes ela não é usada por desconhecimento, portanto vale a pena realçar que, nesse caso, a tributação é... Então se consegue aqui uma poupança simpática, não é? Sim. No fundo, é um incentivo, como existe em muitas outras PMEs, no fundo. E a investidores e empresários e pequenos empresários. Sim. E a verdade é que isso é o tecido empresarial do nosso país é muito feito disso, não é? Portanto, nem mais. Continuando aqui no tema das empresas, se eu for empresária, o que é que eu devo ter atenção na declaração de IRS? Nós estamos a falar de duas pessoas, ok? Uma pessoa coletiva, que é a empresa, outra é a pessoa individual, para efeitos fiscais. A pessoa coletiva, a empresa, tem a entrega do seu IRS, que não é IRS, é o IRC, que em vez de se chamar modelo 3, chama-se modelo 22. É preparado normalmente pelo contabilista. Em maio é a entrega. Portanto, é até ao final de maio. E, no fundo, é a declaração de rendimentos da empresa e de tudo aquilo que diz respeito a questões fiscais e tributárias e, no fundo, qual é que é o imposto que deve ser suportado pela empresa de acordo com os seus rendimentos. No caso das empresas, não devemos falar em rendimentos, devemos falar em lucros. Okay? Portanto, as empresas são tributadas com base no lucro que geram, nos ganhos que têm e não com base no rendimento. Precisamente porque têm contabilidade organizada e conseguem apurar o lucro. Os individuais são, no regime simplificado, fazendo aqui um pequeno parênteses, os individuais também podem ter contabilidade organizada, também podem ser tributados com base no lucro. Isso é outra grande... Mas aí é NIS, não é? Sim, aí normalmente são os empresários em nome individual, os cálculos são feitos em tudo o que se possa assemelhar a uma empresa. Depois, quando se chega ao fim, em vez de se pagar IRC, paga-se IRS. Portanto, em vez de se aplicar as tabelas do IRC, aplicam-se as tabelas do IRS ao lucro. Mas, portanto, um empresário tem a contabilidade da sua empresa e a sua fiscalidade tratada pelo contabilista e entrega a sua declaração anual, e ele, enquanto individual, também há de ter os seus rendimentos e tem que entregar a sua declaração de IRS como qualquer outro cidadão. Há de ter, com certeza, um ordenado dessa empresa, terá rendimentos de categoria A, pode ter também dividendos dessa empresa, caso a empresa tenha distribuído dividendos. Aqui o que acontece é que tem que preencher o anexo E dos dividendos ou não. Portanto, é aquilo que se chamam as taxas liberatórias. O que é que são as taxas liberatórias? Ou seja, quando o dono da empresa ou o sócio recebe dividendos, ele recebe dividendos onde são aplicados uma retenção na fonte. Essa retenção na fonte é, mais uma vez, voltamos ao número mágico, de 28%. Portanto, se um sócio de uma empresa receber 10 mil euros, por exemplo, de dividendos, o que é que acontece? A empresa distribui 10 mil euros de dividendos, fica com 2.800 que entrega ao Estado e deposita na conta do sócio 7.200. Ok? Portanto, e assunto encerrado. Este valor não é preciso ser declarado. No entanto, mais uma vez, eu penso que muitos dos contribuintes desconhecem que, em muitos casos, compensa englobar, ou seja, optar pelo englobamento. Porquê? Porque, mais uma vez, existe um regime especial em que só 50% dos dividendos é que são tributados na opção pelo englobamento. Mas isso nas PMEs ou em qualquer empresa? Nas PMEs. Ok? Portanto, se o contribuinte ou o sócio da empresa enquanto individual decidir englobar, o que é que vai acontecer?
5.000 euros não vão pagar qualquer tipo de imposto. E os outros 5.000 vão ser englobados. Mas, entretanto, ele já pagou 28%. Certo. E o que é que acontece? Entretanto... Se nós, mais uma vez, uma matemática simples, ele pagou 28% de 10.000 euros, que correspondem a 56% dos 5.000 euros que ele vai englobar. Ora, a nossa taxa máxima é 48. Portanto, se ele já pagou à cabeça 56, no mínimo vai recuperar 8 pontos percentuais. A nota de liquidação será mais simpática, não é? Ou seja, compensa englobar os dividendos. Ele pode não o fazer, pode dar o assunto como encerrado a partir do momento em que recebe e não incluí-lo na declaração de IRS. Taxas liberatórias. Liberam de incluir na declaração de IRS. É uma boa mnemónica, não é? Exato. Mas se o fizer, pode ter vantagens significativas com isso. Portanto, vale sempre a pena, nestes casos, consultar o seu contabilista, um especialista fiscal e fazer a respectiva simulação. E, mais uma vez, é um direito que lhe assiste, portanto, é só uma questão de não desperdiçar essa eficiência. Sim. Para terminar, e fazia-te uma última pergunta, que é: o IRS automático tem vindo a ser estendido a mais cidadãos. É uma opção, não é? Nem sequer, é quase 2 cliques e está o IRS. Mas é uma boa opção. É uma opção que tu aconselhas? Ora bem... E já agora, fazer o IRS nos primeiros dias é um mito urbano ou devemos aguardar pelo menos uma semana até que a máquina fiscal esteja oleada? Respondendo à primeira pergunta, eu acho que, e aqui permite-me dar aqui um cunho pessoal, a autoridade tributária deve ser criticada em muitas coisas, mas essa não é uma delas. Portanto, tem coisas muito boas e tem outras coisas não tão boas. E acho que nós devemos enaltecer aquilo que é bom, da mesma forma que devemos criticar e contribuir para a melhoria daquilo que não está tão bem. O IRS automático é, de facto, uma funcionalidade que já tem uns anos valentes e que tem vindo a ser melhorada e é boa. E, de facto, facilita imenso o trabalho. Há uma parte significativa dos contribuintes que têm apenas rendimentos de trabalho dependente, pensões, em que a autoridade tributária tem a informação toda necessária e suficiente para poder pré-preencher a declaração e, entre outras coisas, a própria autoridade tributária faz, nas simulações que faz, apresenta vários cenários e pede ao contribuinte para escolher qual é que é o cenário que quer e, obviamente, que o contribuinte escolhe sempre o cenário que é mais favorável. Portanto, isso é bom. É bom, agiliza o processo. Quanto ao tema de usar ou de declarar nos primeiros dias, depende. Ou seja, de facto, é verdade que nos primeiros dias, quando há alterações, principalmente nos anos em que há muitas alterações, os próprios formulários e o sistema ainda não está bem otimizado. E é como todas as empresas, todos nós também funcionaríamos assim. Portanto, só com a própria experiência e com o avolumar das declarações é que às vezes vão sendo detectadas alguns pequenos bugs ou algumas coisas que não funcionam bem no formulário e na aplicação da autoridade tributária. Portanto, se tivermos uma declaração com alguma novidade ou alguma complexidade, por exemplo, quem tenha criptomoedas, eu aconselho vivamente a esperar 2, 3 semanas até que haja... não quer dizer que haja, mas há uma probabilidade maior de haver ali uma correção ou outra que seja necessária. E até porque é o primeiro ano e, portanto, há sempre coisas a ajustar, não é? Também é verdade que quanto mais cedo se entregar a declaração, mais cedo se recebe em caso de reembolso. Em caso de reembolso. Aí confesso que tenho notado algumas inconsistências, portanto, declarações e contribuintes que entregam no dia 1 ou dia 2 e depois recebem mais tarde do que contribuintes que entregam a declaração no dia 10 ou dia 15, portanto, ainda relativamente cedo, dentro do prazo, mas alguns dias mais tarde. Isso aí depois depende muito de toda a complexidade que a autoridade tem. E o prazo é até junho, a verdade é essa. O prazo é até junho, mas depende muito da complexidade que a autoridade tributária tem e da orgânica da autoridade tributária. Portanto, a declaração depende do serviço de finanças a que está alocada, depende da complexidade da declaração, depende também do despacho que é dado
claro. em back-office, portanto, há que dar aqui... As instituições são pessoas, Exato, não é? há que dar aqui também alguma margem de manobra compreensível às finanças, todos os problemas fossem esses. No caso de haver pagamentos a efetuar, então aí sim há que esperar pela nota de liquidação, que é remetida via postal ou via correio eletrónico, ou então consultável também dentro da área pessoal de cada contribuinte. E normalmente a data de pagamento ou é até final de agosto ou até final de setembro, em alguns casos. Se o valor for muito elevado, também podem pedir um plano prestacional, não é? Sim, pode, mas aí mais uma vez entramos dentro daquelas coisas ou daqueles processos que eu acho que são criticáveis. O que a autoridade tributária diz normalmente é que só pode fazer isso depois de entrar em incumprimento. Uhum. Pois não há aqui uma situação preventiva, debatemos não é? isso também. Não há um pari nas finanças, não é? Debatemos nós internamente, como sabes, isso muito em relação aos bancos também. Os bancos tendencialmente só renegociam dívidas depois delas entrarem em cumprimento. Portanto, isso é possível, sim, e há normalmente muita flexibilidade da autoridade tributária, ou alguma, não diria muito, alguma flexibilidade para esses casos. Depende também de situação. Sim, do valor, situação, claro. do valor. Mas se portanto, porque depois há aqui um contrassenso, não é? Se há muito imposto a pagar, também significa que houve muito rendimento, não é? Portanto, se houve muito rendimento, o próprio contribuinte deve ter tido a prevenção, claro, não é? Suficiente, ou a poupança para precaver este tipo de situações. Sabemos, como é lógico, que há imprevistos, que há situações que nada têm a ver com esta realidade e que de facto há impostos a pagar muitas vezes onde não há liquidez para os pagar. A autoridade tributária normalmente acede a esse tipo de pedidos. É evidente que depois é um processo mais complicado. Depois, sim, não pode falhar nenhuma prestação. Depende do número de prestações. Claro. Depois há planos que têm garantia, que não têm garantia, etc, etc. Portanto, é a evitar a todo o custo. Mas sim, é possível. Bom, o IRS é o mundo, obrigado, José. O IRS é o mundo. Ficámos aqui, não foi pela rama, porque até aprofundámos bastante, mas sempre que tiver alguma questão desse lado, pode sempre entrar em contato connosco através dos nossos canais. Vamos fazer o nosso melhor por responder e esperamos que as notas de liquidação não demorem a chegar, não é, José? Obrigada. Exatamente, exato. Obrigado, Diana. Foi um gosto, obrigado.